Oi pessoal, eu sou a Luciana do canal Livro Aberto e hoje eu vou fazer a resenha do livro Harry Potter e a Câmara Secreta. Bem pessoal, como vocês já sabem, já tem aqui no canal, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, a resenha do primeiro livro da saga do Harry, A Pedra Filosofal, em que deu estreia ao especial Harry Potter, aqui do canal. Então, a gente vai dar seguimento a esse especial com essa resenha do livro A Câmara Secreta. Bem, então começando essa história, assim como no outro livro, A Pedra Filosofal, o Harry ele começa na casa dos tios, os tios que são tios que não gostam dele, e num determinado dia vai um casal lá pra casa dos tios do Harry, e esse casal é muito bem de dinheiro. E o tio do Harry, ele é muito ligado a essa parte financeira, a parte material. E quer fazer sala pro casal para ver se ele consegue algo com isso. Como eles têm vergonha do Harry, o tio dele fala pra ele ficar quieto no canto dele, no quarto dele, que ele não seja interrompido, que ele não apareça, que ele faça de conta que ele não existe. Até que o Harry, no seu quarto, sozinho, aparece um elfo doméstico chamado Dobby, e começa a fazer várias perguntas para ele, começa a conversar com ele e começa a dar indícios de que o Harry não pode voltar a Hogwarts, porque ele vai correr perigo, porque lá é muito perigoso, porque você sabe quem está esperando por ele lá, e que se ele voltar pode acontecer coisas muito ruins. O Harry, claro que ele não aceita essa proposta e diz que Hogwarts é o seu lar e que é lá mesmo que ele tem que estar. E aí o elfo Dobby, ele faz uma chantagem com o Harry, vai lá até onde os tios dele estão e o casal, e a tia dele, a Petúnia, tinha feito uma torta para servir aos convidados. E aí esse elfo ele fica ameaçando o Harry que se ele voltar a Hogwarts e desobedecer a ordem dele, ele vai ter que fazer algo para que ele se dê mal. E o que é que ele faz? Ele faz um feitiço de levitação que faz com que o bolo saia de cima da mesa e vá parar na cabeça da convidada. E o tio dele fica muito bravo e já desconfia que tenha sido o Harry que tenha feito aquela proeza. O Ministério da Magia fica sabendo desse feitiço, manda uma carta pro Harry dizendo que é proibido usar feitiço no mundo dos trouxas, que ele sabe disso e que ele ganhou uma advertência. E aí o tio do Harry tranca ele no quarto dele, coloca umas grades na janela para que ele de forma alguma pode sair. E aí é que o Rony, o George e o Fred chegam no carro voador. E eles vão lá buscar o Harry porque eles ficam tentando ter contato com ele e que não tem nenhuma resposta. Então eles desconfiam que tem alguma coisa errada e vão lá saber o que é. Quando eles chegam lá, eles conseguem pegar o Harry, conseguem levar ele no carro voador até a casa dos Weasley. E aí chega uma parte que eu adoro nesse livro, é o primeiro contato do Harry com uma casa de bruxos. E uma casa toda cheia de fantasia, toda cheia de magia, onde tudo se move sozinho, onde tudo é mágico. E como ele nunca teve contato com aquilo, aquilo pra ele é incrível, aquilo pra ele é único, é diferente, ele demonstra aquela inocência dele de aprendiz, de estar surpreso com tudo, e essa inocência dele, essa ingenuidade dele, tentando descobrir as coisas, eu achei muito lindo, eu achei muito bem explicado no livro. E aí eles vão para a plataforma 9¾ aonde eles vão passar para ir para o trem de Hogwarts. Só que aí o Harry e o Rony não conseguem passar pela plataforma. E depois a gente vai descobrir que quem fechou essa plataforma naquele momento foi o Dobby novamente.
Aí, o que eles vão fazer? O que eles pensam? Bem, como que a gente vai para o trem de Hogwarts se não tem a plataforma 9¾ Eles pegam um carro voador e vão os dois para Hogwarts no carro voador. E aí essa viagem nesse carro é muito engraçada, é muito bem humorada. Você se pega rindo várias vezes, você se pega aflito várias vezes pelas situações que acontecem. Quando eles chegam em Hogwarts, eles começam a conhecer como que vai ser o período deles, o semestre deles naquele momento. Eles conhecem os professores, conhecem as matérias e conhecem o novo professor de defesa contra a arte das trevas, o professor Gilderoy Lockhart. Chegando mais no ponto alto do livro, essa história ela se trata de uma história que gira em torno de uma câmara secreta. Essa câmara secreta ela já foi aberta outra vez no passado, na época dos criadores da escola de Hogwarts, e agora estava sendo ameaçada de ser aberta novamente pela presença de Harry lá em Hogwarts. Com o passar do tempo, essa câmara secreta ela dá vários indícios de que está sendo aberta. Várias manchas de sangue são colocadas na parede. O Harry começa a escutar várias vozes que ele não sabe de quem é. E pessoas começam a ser petrificadas. Com isso tudo, eles vão querendo saber e estudar e pesquisar mais sobre aquilo e por que isso tudo está acontecendo. Até que eles chegam ao banheiro da Murta que Geme. A Murta que Geme é uma fantasma que vive lá nesse banheiro, em que ela passou por várias situações, vários fatos em que são cruciais para o desenvolver dessa história da Câmara Secreta. O Harry também, ele descobre o diário de Tom Riddle. Então, com esse diário, o Harry ele passa a conversar com o Tom e começa a ter algumas respostas. E o Tom passa para ele como se fosse alguém amigo dele, que estivesse lá para ajudar ele. Mas, na verdade, a gente vai ver no final que não era bem isso. E aí a Hermione, ela tem uma ideia, depois de muitas pesquisas, depois de muito estudo, ela tem uma ideia de fazer a poção polissuco. Essa poção polissuco, a pessoa bebe essa poção e se transforma nas pessoas que foram escolhidas para ser feita a poção. Por exemplo, eles escolheram os dois amigos do Draco Malfoy e pegaram um fio de cabelo dos dois e colocaram nessa poção. E aí, qual era o objetivo deles virando esses dois amigos do Draco? É descobrir algo mais sobre a Sonserina, já que o Draco Malfoy era da Sonserina. E aí, tudo começa a ficar preocupante. A professora McGonagall e o professor Alvo Dumbledore, eles começam a ficar muito preocupados, porque começam a desconfiar de que essa câmara realmente foi aberta. Por uma vez, eles começam a desconfiar do gigante Hagrid, que foi ele que abriu. O Hagrid, ele passa a ser preso por pouco tempo. E aí, depois dessa situação, o professor Alvo Dumbledore e a McGonagall, eles resolvem chamar o professor Lockhart, já que é o professor de defesa contra a arte das trevas. E aí o Harry, o Rony e a Hermione passam a se oferecer a ajudar o professor. E aí eles vão para o banheiro da Murta que Geme e lá eles conseguem descobrir como que a câmara é aberta. Harry começa a falar a língua das cobras e a câmara começa a se desenrolar e começa a se abrir. Eles entram, o professor Lockhart, ele é enfeitiçado pelo próprio feitiço dele, de perca de memória. Já dentro lá da câmara, como o professor Lockhart tá com esse feitiço nele mesmo, o Rony passa a se oferecer a ficar com ele. E aí o Harry segue sozinho. E aí quando o Harry chega lá no final da Câmara Secreta, ele vê quem? A irmã do Rony, a Gina Weasley. E ele fica em apuros. Ele entra em apuros, porque ela tá lá deitada, como se estivesse morta.
não tem ninguém naquela câmara, ele começa a falar, ele começa a chamar pelo Tom Riddle e ele não aparece. E aí, num determinado momento, o Tom Riddle aparece e começa a falar com ele, primeiramente como se fosse um amigo, e depois ele vai se revelando e dizendo que realmente ele não é um amigo, que ele é, na verdade, que é Lord Voldemort. E ele passa assim no decorrer do livro, dizendo que Tom Riddle, quando ele meio que embaraça as letras, quer dizer Lord Voldemort. E aí o Tom Riddle, ele meio que solta o basilisco, e aí o Harry começa a lutar com o basilisco. Ele tenta falar com o basilisco, mas na verdade o basilisco ele só obedece ao Tom Riddle. E aí, quando ele se vê sem saída, a Fênix chega com a espada de Gryffindor, e aí o Harry pega essa espada e mata o basilisco, e um dente do basilisco entra no antebraço do Harry. E esse dente da cobra no antebraço do Harry fica um machucado bem grande, e a Fênix, já quase no finalzinho da história, ela cura essa ferida com a lágrima dela. Eu achei uma cena muito legal no livro, eu achei uma história muito bacana, muito singela, muito bonita. E aí imediatamente a Gina, ela acorda depois que o basilisco e Tom Riddle são mortos. E aí é descoberto de que a Gina era que estava sendo enfeitiçada pelo Tom Riddle para fazer todas aquelas fases de demonstração de que a câmara poderia estar sendo aberta. As manchas na parede, as petrificações, os escritos no diário, as idas ao banheiro da Murta que geme, tudo era ela que estava fazendo, enfeitiçada pelo Tom Riddle. Algumas curiosidades do livro é que o Harry, ele descobre nesse livro que tem o dom da ofidioglosia, que é o dom de falar com cobras. E numa determinada parte do livro, da história, o Harry, ele entra em combate com o Draco Malfoy no clube de luta, e em determinado momento tem uma cobra lá no meio do duelo, e ele começa a falar com a cobra, dizendo para a cobra não atacar o companheiro que está assistindo a luta. E aí ele descobre, todo mundo fica, meu Deus, ele fala com cobra, gente, ele é da Sonserina, ele é mau, ele fala com cobras. Porque, tipo assim, falar com cobras não é pra todo mundo. Foi um dom que foi passado pra ele depois da luta com o Voldemort, quando ele tinha 1 aninho de idade. Mas pro final do livro, a gente descobre que o Dobby, ele foi mandado para o Harry por meio do Lúcio Malfoy. O objetivo do Lúcio Malfoy era exatamente manter o Harry o mais longe possível, já que em Hogwarts ele tem a proteção de Alvo Dumbledore. E acima de tudo, essa história é uma história muito engraçada. Vários pontos eu me peguei achando graça, eu me peguei rindo. Por exemplo, como o Nick sem cabeça, como a própria Murta que geme, e também diversas situações, até com o próprio Rony Weasley também. Agora eu acho que o Rony, ele foi retratado com mais bom humor, sendo mais engraçado no livro do que no filme. No livro ele fica um pouco mais recatado, um pouco mais na dele, não tão soltando piadas e não tão desengonçado como ele é no filme. Enfim, pessoal, essa foi a resenha do livro Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma história que eu gostei bastante e eu tô super ansiosa para fazer a resenha de Prisioneiro de Azkaban, que virou a minha melhor história. Então, se vocês gostaram do vídeo, clique aqui em gostei, ajuda a compartilhar e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Beijos e até o próximo vídeo.